Ele acordou numa praia desconhecida, o corpo dolorido contra as pedras, sem saber seu nome ou como chegara ali. Apenas sentindo o peso de algo terrível que não conseguia lembrar, enquanto estranhos o observavam com desconfiança crescente. A primeira sensação foi a areia grossa contra o rosto. Depois veio a dor. Uma dor latejante que irradiava da têmpora direita e descia pelo pescoço como fogo líquido. O homem tentou abrir os olhos, mas a luz do sol tropical o cegou momentaneamente, forçando-o a cerrar as pálpebras novamente. Suas mãos tremiam enquanto tentava se apoiar para levantar, os dedos afundando na areia úmida. O gosto de sal na boca misturava-se com algo metálico. Sangue, percebeu ao tocar os lábios rachados. Quando finalmente conseguiu sentar-se, o mundo girou violentamente. Ele agarrou-se a uma rocha próxima, a respiração acelerada ecoando em seus próprios ouvidos. Foi então que percebeu as vozes, murmúrios em uma língua que reconhecia como espanhol, mas que seu cérebro nublado não conseguia processar completamente. Forçou os olhos a se abrirem novamente, piscando contra a claridade, até que as formas começassem a ganhar definição. Estavam ali, formando um semicírculo cauteloso, a cerca de 10 metros de distância. Pescadores pela aparência, roupas simples e desgastadas pelo sol, pele curtida pelo trabalho no mar, olhares duros que alternavam entre curiosidade e suspeita. Um deles, mais velho, com cabelos grisalhos e um chapéu de palha surrado, deu um passo à frente e disse algo que o homem não compreendeu. A barreira do idioma era apenas mais uma camada de confusão em sua mente já caótica. O homem ferido levou a mão à cabeça, tentando organizar os pensamentos. Mas onde deveria haver memórias, havia apenas um vazio aterrorizante. Não sabia seu nome. Não sabia de onde vinha. Não sabia como havia parado naquela praia. O pânico começou a crescer em seu peito, uma pressão sufocante que fazia seu coração disparar. Suas mãos tremiam mais violentamente agora, e o suor frio escorria por suas costas, misturando-se com a água salgada que ainda encharcava suas roupas. O pescador mais velho falou novamente, desta vez mais alto, gesticulando. Outros moradores do vilarejo começaram a se aproximar, atraídos pela comoção. Mulheres com cestas de peixes, crianças descalças que se escondiam atrás das saias das mães, homens jovens com expressões desconfiadas. O homem ferido tentou falar, mas sua voz saiu rouca e fraca. Tentou em inglês primeiro, depois em algo que parecia português, mas as palavras se embaralhavam em sua língua. Os rostos ao seu redor se fecharam ainda mais, a desconfiança transformando-se em algo próximo à hostilidade. Foi então que ela apareceu, abrindo caminho entre a pequena multidão. Uma jovem mulher, talvez no final dos 20 anos, com cabelos negros presos em uma trança simples e olhos castanhos que carregavam uma curiosidade diferente da dos outros. Usava um vestido azul desbotado e carregava uma bolsa de tecido colorido, a tiracolo. Ela se aproximou sem hesitação, ignorando os protestos de alguns dos presentes, e se ajoelhou ao lado do homem ferido. Maya Rojas não era médica nem enfermeira. Era apenas uma vendedora de roupas no mercado local. Mas tinha algo que os outros pareciam ter perdido naquele momento: compaixão. Ela examinou o ferimento na cabeça do homem com cuidado, seus dedos gentis afastando o cabelo ensanguentado. Falou algo suave em espanhol, e quando ele balançou a cabeça em confusão, ela tentou em um inglês hesitante, com um sotaque carregado mas compreensível. O alívio que o homem sentiu ao ouvir palavras que podia entender foi tão intenso que quase chorou. Maya explicou que ele precisava de cuidados médicos, que o vilarejo tinha apenas um posto de saúde básico, mas que ela o levaria até lá.
Alguns dos pescadores protestaram, vozes elevadas em discussão acalorada. O homem não precisava entender as palavras para perceber que não era bem-vindo ali, que sua presença era vista como um problema, talvez até uma ameaça. Maia respondeu, com firmeza, sua voz ganhando uma autoridade que surpreendeu até mesmo o homem ferido. Ela ajudou-o a ficar de pé, e foi então que todos notaram. Em seu pulso, parcialmente escondido pela manga rasgada e suja, brilhava um relógio. Não era um relógio qualquer, mesmo coberto de areia e sal. Era evidentemente caro, o tipo de objeto que ninguém naquele vilarejo humilde poderia sonhar em possuir. Os murmúrios recomeçaram, mais intensos agora, dedos apontando, olhares que se tornavam ainda mais suspeitos. O homem olhou para o relógio como se o visse pela primeira vez. Não se lembrava dele, não se lembrava de nada, mas algo naquele objeto despertou uma sensação estranha em seu peito. Não exatamente uma memória, mas um eco de algo importante. Suas pernas tremiam enquanto Maia o guiava pelo caminho de terra batida que levava ao centro do vilarejo, cada passo uma batalha contra a tontura e a náusea. O vilarejo de Puerto Esperanza era exatamente o que seu nome sugeria, um porto de esperança para alguns, de desesperança para outros. Casas simples de madeira e alvenaria pintadas em cores desbotadas pelo sol inclemente. Ruas de terra que se transformavam em lama durante as chuvas. O cheiro constante de peixe e maresia no ar. Para o homem sem memória, cada detalhe era ao mesmo tempo novo e estranhamente deslocado, como se seu corpo soubesse que não pertencia àquele lugar, mesmo que sua mente não pudesse explicar por quê. O posto de saúde era pouco mais que uma casa adaptada, com 2 salas e equipamentos básicos. A enfermeira, uma senhora corpulenta chamada Carmen, resmungou ao ver o estado do homem, mas começou a limpar e examinar seus ferimentos com eficiência prática. Além do corte na cabeça, havia escoriações nos braços e nas costas, como se tivesse sido arrastado sobre rochas. Carmen fez perguntas em espanhol que Maia traduzia. Seu nome, o que havia acontecido, de onde vinha. Para cada pergunta, a resposta era a mesma. Um balançar de cabeça negativo, olhos que se enchiam de frustração e medo. Foi Maia quem notou a pasta primeiro. Estava presa às costas do homem por uma alça que havia se enrolado em seu corpo durante o que quer que tivesse acontecido. Era uma pasta executiva preta, claramente cara, e surpreendentemente à prova d'água. Quando a abriram, encontraram papéis molhados, mas ainda legíveis, documentos em várias línguas que nenhum deles conseguia compreender completamente. Havia também uma quantia considerável de dinheiro em diferentes moedas. Dólares, euros, algo que parecia ser dinheiro asiático. Carmen deu um passo para trás, seu rosto se fechando. Ela murmurou algo sobre não querer problemas. Sobre homens com muito dinheiro que aparecem feridos em praias desertas, geralmente significando apenas uma coisa: problemas com a lei. Talvez algo pior. Maia argumentou, mas Carmen foi inflexível. Ela faria os curativos básicos, nada mais. O homem teria que ir embora assim que pudesse andar. O desespero do homem era palpável. Ele agarrou o braço de Maia quando ela fez menção de sair, seus olhos implorando por ajuda. Havia algo naquele olhar que a tocou profundamente. Não era apenas medo ou confusão. Era uma vulnerabilidade crua, a expressão de alguém completamente perdido no mundo. Maia nunca havia sido de recuar diante de alguém necessitado, e não seria agora que começaria. Ela o levou para sua casa, uma construção modesta de 2 cômodos nos arredores do vilarejo. O caminho foi difícil, com o homem se apoiando pesadamente nela, sua respiração laboriosa, o suor escorrendo por seu rosto,
apesar da brisa fresca do final da tarde. Alguns vizinhos os observaram das janelas e portas, sussurros seguindo seus passos. Maia manteve a cabeça erguida, ignorando os olhares de reprovação. A casa de Maia era simples, mas acolhedora. Paredes pintadas de amarelo claro, móveis básicos, mas bem cuidados, plantas em vasos improvisados de latas coloridas. Ela o ajudou a se sentar em uma velha poltrona, trouxe água e alguns analgésicos que tinha guardados. Enquanto ele bebia, ela examinou os documentos com mais atenção, usando um velho dicionário inglês-espanhol que havia comprado anos atrás, com a esperança de aprender o idioma para expandir suas vendas aos turistas ocasionais. Entre os papéis, havia fragmentos de passagens aéreas, o que parecia ser parte de um contrato empresarial, e no fundo da pasta, protegido por plástico, um recorte de jornal. A foto estava borrada pela água, mas ainda era possível distinguir a imagem de um homem em traje executivo ao lado de um avião. A manchete, em inglês, falava sobre expansão no mercado asiático, sobre contratos milionários. Maia mostrou o recorte ao homem, observando atentamente sua reação. Ele pegou o papel com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as palavras sem realmente processá-las. Então, algo mudou em sua expressão. Não era reconhecimento exatamente, mas uma sombra de algo, como quando se tenta lembrar de um sonho que escapa quanto mais se tenta agarrá-lo. Sua respiração ficou irregular, a mão livre apertando a têmpora como se pudesse forçar as memórias a retornarem através da pressão física. Maia preparou uma sopa simples naquela noite, observando-o comer devagar, cada movimento ainda claramente doloroso. Ela havia improvisado uma cama com cobertores no chão da sala, recusando-se a deixá-lo sozinho em seu estado. Enquanto ele tentava dormir, ela continuou examinando os documentos à luz de velas, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O sono do homem foi agitado. Maia o observou se contorcer, murmurando palavras incompreensíveis, o rosto contorcido como se revivesse algo terrível. Várias vezes ele acordou sobressaltado, os olhos arregalados de terror, o corpo coberto de suor frio. Em uma dessas vezes, ele agarrou o braço de Maia com força surpreendente, palavras em inglês jorrando de sua boca. Algo sobre altitude, sobre não conseguir controlar, sobre pessoas gritando. Depois, tão repentinamente quanto começou, ele pareceu despertar completamente, olhando para Maia com a mesma confusão de antes, sem memória do que acabara de dizer. No dia seguinte, Maia decidiu levar alguns dos documentos para Dom Roberto, o único homem no vilarejo que havia estudado na universidade antes de voltar para cuidar de seus pais idosos. Ele talvez pudesse ajudar com as traduções. O homem ferido insistiu em acompanhá-la, apesar de ainda estar fraco. Havia algo em seus olhos, uma urgência desesperada para entender quem era que a fez concordar. O caminho até a casa de Dom Roberto levava pelo mercado central do vilarejo. Foi ali que aconteceu o primeiro incidente verdadeiramente estranho. Enquanto caminhavam entre as barracas de frutas e peixes, o homem ferido de repente parou, seu corpo inteiro ficando rígido. Maia seguiu seu olhar e viu dois homens em ternos, escuros, completamente deslocados naquele ambiente. Eles estavam parados perto de uma banca de jornais, fingindo examinar as publicações locais, mas seus olhos varriam a multidão metodicamente. O homem ferido puxou Maia para trás de uma barraca de tecidos, sua respiração acelerada, o pânico evidente em seus olhos. Ele não sabia explicar, não conseguia dizer porquê, mas algo primitivo em seu cérebro gritava perigo. Maia espiou cuidadosamente e viu os homens de terno conversando com alguns locais, mostrando o que parecia ser uma fotografia. As pessoas balançavam a cabeça negativamente, mas Maia notou como alguns olhares se desviavam nervosamente em sua direção.
Eles esperaram, agachados atrás dos tecidos coloridos, até que os homens de terno se afastaram. O coração do homem ferido batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e Maia teve que segurar seus ombros, murmurando palavras tranquilizadoras em espanhol que ele não entendia, mas que, estranhamente, o acalmavam. Dom Roberto era um homem de 60 anos, com óculos de armação grossa e um ar professoral que destoava do ambiente rústico do vilarejo. Sua casa era um santuário de livros, com estantes improvisadas em cada parede, volumes em várias línguas empilhados em cada superfície disponível. Ele examinou os documentos com interesse crescente, seus olhos se arregalando à medida que traduzia trechos para Maia. Os papéis falavam de contratos de aviação, de negócios envolvendo cifras que Dom Roberto teve que verificar várias vezes para ter certeza de que estava lendo corretamente. Havia menções à tecnologia de ponta, a contratos com governos, a algo chamado Projeto Ícaro, que parecia ser altamente confidencial. E então, no meio de uma pilha de recibos e notas, Dom Roberto encontrou outro recorte de jornal, este mais recente e em espanhol. Magnata da aviação desaparece em acidente aéreo sobre o Pacífico, lia a manchete. A foto, embora pequena e granulada, mostrava um homem que poderia ser. Dom Roberto olhou do jornal para o homem ferido várias vezes. Sim, poderia definitivamente ser a mesma pessoa, apenas mais jovem, mais confiante, sem os ferimentos e o olhar perdido. O nome no jornal era Adriano Valença. Dom Roberto pronunciou-o devagar, observando atentamente a reação do homem ferido. Por um momento, nada aconteceu. Então, como uma represa se rompendo, o homem caiu de joelhos, as mãos agarrando a cabeça, um grito gutural escapando de sua garganta. Imagens fragmentadas explodiram em sua mente. Um avião em queda livre, alarme soando, rostos aterrorizados, água, tanta água, fria e escura e impiedosa. Maia correu para ampará-lo, mas ele a afastou, cambaleando para fora da casa, precisando de ar. Do lado de fora, ele vomitou violentamente, seu corpo inteiro tremendo com a força das memórias parciais, que retornavam como estilhaços de vidro, cortando e dolorosas, mas ainda incompletas, ainda sem formar um quadro coerente. Dom Roberto trouxe água e se sentou ao lado deles na varanda, esperando pacientemente que o homem, Adriano talvez, se recuperasse. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava rouca e quebrada. Ele não se lembrava de tudo, explicou, mas havia flashes. O avião, sim. Algo havia dado errado. Não foi um acidente. Disso ele tinha certeza, embora não pudesse explicar como sabia. Havia rostos, vozes discutindo, mãos que o empurravam, e depois, água, frio, escuridão. E então, nada até acordar na praia. Dom Roberto sugeriu que fossem à cidade grande mais próxima, onde haveria internet e eles poderiam pesquisar mais sobre Adriano Valença e o acidente. Mas mal havia terminado de falar quando ouviram o som de motores se aproximando. Não era comum ver carros naquele parte do vilarejo, muito menos vários de uma vez. Maia espiou pela cerca e viu 3 SUVs pretos parando em frente à casa. Homens de terno saíram dos veículos. Alguns deles eram os mesmos do mercado. O homem, que poderia ser? Adriano ficou imediatamente pálido, seu corpo inteiro começando a tremer. Ele agarrou o braço de Maia com força, palavras tropeçando umas sobre as outras em seu desespero para explicar algo que ele mesmo não entendia completamente. Eles não podiam deixar que esses homens o levassem. Algo terrível aconteceria se o fizessem. Dom Roberto, com uma presença de espírito surpreendente, os guiou rapidamente pelos fundos da casa. Havia uma trilha antiga que levava através de uma pequena plantação até a estrada secundária. Ele daria aos homens de terno alguma desculpa, os despistaria. Maia hesitou.
Ela mal conhecia este homem ferido e agora estava sendo pedida para fugir com ele de pessoas que claramente tinham recursos e autoridade. Mas algo no terror genuíno em seus olhos, na maneira como seu corpo inteiro tremia, não de frio, mas de medo visceral, a fez tomar uma decisão. Eles correram pela trilha, o homem tropeçando várias vezes, ainda fraco demais para esse tipo de esforço. Maia podia ouvir vozes elevadas vindo da casa de Dom Roberto, o som de portas sendo abertas com força. Seu próprio coração agora batia descompassado, a adrenalina fazendo suas mãos tremerem enquanto ela ajudava o homem a continuar em frente. Chegaram à estrada secundária no momento em que um ônibus velho e colorido se aproximava, o tipo que fazia a rota entre os vilarejos e a cidade. Maia acenou freneticamente e o motorista, que a conhecia, parou. Eles subiram rapidamente, Maia pagando a passagem enquanto guiava o homem para os assentos do fundo. Alguns passageiros os olharam com curiosidade, notando o estado desarrumado do homem e a expressão tensa de Maia, mas ninguém disse nada. Enquanto o ônibus se afastava, Maia viu pelos vidros empoeirados os SUVs pretos emergindo na estrada principal, virando na direção oposta. Ela soltou um suspiro de alívio que não sabia estar segurando. Ao seu lado, o homem que poderia ser Adriano Valença tinha os olhos fechados, as mãos ainda tremendo levemente, murmurando algo que soava como uma oração, ou talvez um pedido de desculpas. A viagem até a cidade levou 3 horas por estradas esburacadas e poeirentas. Durante esse tempo, o homem começou a se lembrar de mais fragmentos. Falou baixinho para Maia sobre salas de reunião em arranha-céus, sobre decisões que afetavam milhares de vidas, sobre um mundo de poder e dinheiro que parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Mas também falou sobre solidão, sobre noites em hotéis de luxo que eram todas iguais, sobre sorrisos falsos e apertos de mão que escondiam punhais. Maia o ouvia em silêncio, tentando reconciliar a imagem do magnata poderoso que ele descrevia com o homem vulnerável e assustado, sentado ao seu lado. Havia algo profundamente humano na maneira como ele falava, como se estivesse descobrindo essas verdades sobre si mesmo pela primeira vez, vendo sua vida anterior através de olhos novos e encontrando-a vazia de significado real. A cidade de San Cristóbal era um choque de modernidade depois do vilarejo. Prédios de vários andares, tráfego caótico, pessoas apressadas em todas as direções. Para o homem sem memória completa, era ao mesmo tempo familiar e alienígena. Seu corpo parecia saber como navegar em um ambiente urbano, a maneira como ele automaticamente procurava por táxis, como seus olhos escaneavam as saídas de cada lugar que entravam. Mas sua mente consciente ainda lutava para conectar esses instintos a memórias concretas. Maia os levou a um pequeno hotel que conhecia, um lugar discreto onde o dono não fazia muitas perguntas desde que o pagamento fosse em dinheiro. O homem insistiu em pagar, usando algumas das notas de sua pasta. Enquanto Maia falava com o recepcionista, ele se viu olhando para um espelho no saguão, estudando seu próprio rosto como se fosse de um estranho. O rosto que o encarava de volta estava marcado por cortes e hematomas, a barba por fazer de vários dias, dando-lhe uma aparência selvagem, mas por baixo dos ferimentos, ele podia ver traços de alguém que costumava ser bem cuidado. A estrutura óssea forte, as linhas ao redor dos olhos, que sugeriam tanto sorrisos quanto preocupações. As mãos que, apesar de agora arranhadas e sujas, tinham unhas que haviam sido recentemente manicuradas. No quarto do hotel, com acesso à internet através de um computador antigo no lobby, Maia começou a pesquisar sobre Adriano Valença. O que ela encontrou a deixou sem fôlego. Páginas e páginas de resultados, artigos sobre negócios multimilionários, fotos em eventos de gala, entrevistas sobre o futuro da aviação comercial.
E então, as notícias mais recentes, o desaparecimento, as buscas infrutíferas, as especulações sobre o que havia acontecido. Havia também algo mais perturbador. Artigos mencionando investigações sobre práticas comerciais questionáveis, rumores sobre envolvimento em contratos militares secretos, sugestões veladas de que Adriano Valença sabia de coisas que pessoas poderosas prefeririam manter em segredo. Um artigo em particular, publicado apenas dias antes do acidente, mencionava que Valença havia procurado proteção policial, alegando ter recebido ameaças. Homem, agora cada vez mais certamente Adriano, leu tudo com uma mistura de reconhecimento e horror. Cada artigo desbloqueava mais fragmentos de memória, mas também aprofundava sua sensação de deslocamento. Aquela pessoa nos artigos, aquele homem de terno impecável, apertando mãos com ministros e CEOs, parecia tão distante quanto um personagem de filme. Foi então que encontraram o vídeo. Era uma reportagem sobre o acidente, incluindo imagens da última vez que Adriano havia sido visto em público, embarcando em seu jato particular em um aeroporto em Hong Kong. Maia aumentou o volume e a voz do repórter encheu o pequeno quarto. E fontes próximas à investigação sugerem que pode ter havido falha mecânica, embora alguns especialistas questionem como um avião tão bem mantido poderia ter sofrido falhas múltiplas simultâneas. Adriano de repente agarrou o braço de Maia, seus olhos arregalados. Na tela, por apenas um segundo, a câmera havia capturado alguém no fundo. Um homem em uniforme de piloto que Adriano reconheceu com uma clareza dolorosa. Marcos, seu copiloto, há 5 anos. Seu amigo, ou assim ele pensava. E naquele fragmento de segundo no vídeo, Marcos estava conversando com alguém fora de quadro. Alguém que entregava a ele um pequeno dispositivo que ele rapidamente escondeu no bolso. As memórias vieram como uma avalanche agora. Marcos no cockpit. Seu comportamento estranho naquele dia. A maneira como ele insistiu em verificar pessoalmente os instrumentos antes do voo. O café que ele havia trazido para Adriano, insistindo que ele bebesse, que parecia especialmente amargo. A sonolência repentina e inexplicável que havia tomado conta dele. E então, quando estavam sobre o oceano, a expressão de Marcos quando os motores começaram a falhar, não surpresa, mas determinação sombria. Adriano se lembrava agora da luta no cockpit, de tentar alcançar os controles enquanto sua visão ficava turva, de Marcos empurrando-o para longe. Lembrava-se do avião perdendo altitude, dos alarmes gritando, de conseguir colocar um colete salva-vidas no último momento antes do impacto. E depois, flutuando no oceano escuro, vendo Marcos ser recolhido por um barco que apareceu suspeitosamente rápido, deixando Adriano para morrer nas águas geladas. Ele contou tudo a Maia, as palavras jorrando dele como água através de uma barragem rompida. Ela o ouviu em silêncio, sua expressão passando de choque para raiva e então para algo como determinação. Quando ele terminou, exausto pelo esforço emocional, ela pegou sua mão. A primeira vez que ela o tocava não por necessidade médica, mas por conexão humana. Eles precisavam de provas, ela disse. Precisavam descobrir quem estava por trás disso e por quê. Mas primeiro, precisavam garantir que ele estivesse seguro. Os homens de terno claramente ainda o procuravam, e agora ambos sabiam que eles não estavam tentando resgatá-lo. Maia tinha uma prima na capital que trabalhava como jornalista investigativa. Se alguém poderia ajudá-los a juntar as peças e talvez até publicar a verdade, seria ela. Mas a capital ficava a 2 dias de viagem e eles teriam que ser cuidadosos. Se os homens de terno tinham recursos para procurá-los em vilarejos remotos, certamente estariam vigiando aeroportos e estações de ônibus principais. Eles decidiram viajar de forma fragmentada, pegando ônibus locais, mudando de rota às
vezes até caminhando entre cidades pequenas. Durante essas longas horas de viagem, algo começou a mudar entre eles. Maia compartilhou sua própria história, como havia crescido no vilarejo, sonhando em ver o mundo, mas ficando para cuidar de sua mãe doente. Como após a morte da mãe, ela havia permanecido presa pela familiaridade e pelo medo do desconhecido. Como ajudar ele, este estranho misterioso, havia despertado algo nela, uma coragem que não sabia possuir. Adriano, por sua vez, falou sobre a vida que estava começando a lembrar completamente. O império que havia construído desde jovem, a Mia Sampai, obsessão com sucesso que havia consumido tudo em seu caminho. Os relacionamentos sacrificados, as amizades traídas em nome do lucro, a solidão dourada de ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Ele falou sobre o vazio que havia sentido nos últimos anos, a sensação de estar pilotando sua vida no automático, sem destino real além de mais dinheiro, mais poder, mais do mesmo. Em uma pequena cidade onde pararam para passar a noite, eles testemunharam um festival local. As ruas estavam decoradas com luzes coloridas, música ao vivo ecoava das praças, pessoas dançavam com abandono alegre. Maia convenceu Adriano a caminharem pelo festival, dizendo que se misturar à multidão era a melhor forma de passar despercebidos. Foi mágico e surreal ao mesmo tempo. Adriano, o magnata da aviação que havia jantado com presidentes e primeiros ministros, encontrou-se comendo espetinhos de rua e rindo genuinamente pela primeira vez em anos, enquanto Maia tentava ensiná-lo passos de dança local. Por alguns momentos preciosos, eles não eram fugitivos, não eram um bilionário sem memória e uma vendedora de roupas. Eram apenas duas pessoas perdidas no momento, perdidas uma na outra. Mas a realidade voltou quando Adriano viu um jornal em uma banca. Sua foto estava na primeira página com uma nova manchete: corpo de magnata desaparecido encontrado na costa. O artigo descrevia como um corpo irreconhecível havia sido encontrado e rapidamente identificado como sendo de Adriano Valença através de evidências conclusivas não especificadas. Seu funeral seria em 2 dias. O choque foi quase físico. Alguém estava trabalhando muito para garantir que ele permanecesse morto. Maia comprou o jornal e eles o leram completamente no quarto. The Hotel. O artigo mencionava que o controle da empresa de Adriano passaria agora para o conselho de diretores, liderado por seu vice-presidente, Thomas Hartley. Um homem que Adriano agora se lembrava ter sido extraordinariamente ambicioso e que havia discordado veementemente de sua decisão de recusar certos contratos militares eticamente questionáveis. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma terrível e clara. Não havia sido apenas sobre dinheiro ou poder corporativo. Adriano havia descoberto algo, ou recusado algo, que havia selado seu destino. Ele lutou para lembrar os detalhes exatos, mas sua memória ainda tinha lacunas frustrantes quando se tratava das semanas imediatamente anteriores ao acidente. No dia seguinte, enquanto esperavam em uma pequena estação rodoviária, Adriano notou um homem lendo um jornal alguns bancos adiante. Não era o homem em si que chamou sua atenção, mas a maneira como ele segurava o jornal. Alto demais, como se estivesse usando-o para esconder seu rosto enquanto o observava. Adriano tocou o braço de Maia sutilmente, e ela, já sintonizada, com seus sinais de alerta, olhou discretamente. Eles se levantaram casualmente, como se fossem comprar algo na lanchonete da estação. Mas assim que saíram da linha de visão do homem, correram. Pegaram um táxi em vez do ônibus, pedindo ao motorista para levá-los a outra cidade, qualquer uma, desde que fosse rápido. O motorista, percebendo sua urgência e vendo a generosa quantia que Adriano ofereceu, não fez perguntas. Durante a corrida de táxi, Maia recebeu uma mensagem de sua prima jornalista. Ela havia feito algumas pesquisas discretas e descoberto algo importante.
Havia uma investigação federal em andamento sobre a empresa de Adriano, algo sobre contratos ilegais e suborno de oficiais. Adriano era a testemunha-chave que havia prometido colaborar. Sua morte convenientemente encerrava a investigação por falta de provas. A prima, Helena, os esperaria em um ponto de encontro discreto na periferia da capital. Ela tinha contatos que poderiam ajudar, mas precisavam de provas concretas, de que Adriano estava vivo e de que sua morte havia sido forjada. O problema era que qualquer aparição pública de Adriano agora seria extremamente perigosa. Oficialmente morto, ele não tinha proteção legal alguma. Naquela noite, em um quarto de motel na beira da estrada, Adriano teve o pesadelo mais vívido até então. Ele estava de volta ao avião, mas desta vez podia ver tudo claramente. Marcos não estava sozinho. Havia uma voz no rádio, dando instruções. Uma voz que Adriano reconhecia, mas não conseguia identificar. Ele acordou gritando um nome. Hartley. Thomas Hartley, seu vice-presidente, a voz no rádio. A memória havia finalmente se completado. Maia o acalmou, segurando seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhar nos seus olhos até que sua respiração se normalizasse. Foi nesse momento, com o luar entrando pela janela suja do motel, que algo mudou definitivamente entre eles. Adriano a puxou para um abraço, não de desespero, mas de gratidão profunda. Ela era sua âncora em um mundo que havia se tornado irreconhecível, a única pessoa em quem ele podia confiar completamente. Maia correspondeu ao abraço, sentindo o coração dele bater contra o seu peito. Ela havia começado esta jornada por compaixão, talvez por tédio com sua vida monótona, mas agora estava investida emocionalmente de uma forma que a assustava e excitava em igual medida. Este homem quebrado que ela havia encontrado na praia havia se tornado importante para ela de uma maneira que desafiava toda lógica. Chegaram ao ponto de encontro com Helena ao amanhecer. Era um café pequeno e discreto, o tipo de lugar onde pessoas podiam ter conversas privadas sem chamar atenção. Helena era uma versão mais urbana de Maia, os mesmos olhos inteligentes e compassivos, mas com uma dureza que vinha de anos reportando as piores facetas da humanidade. Ela ouviu a história deles com o profissionalismo de uma jornalista experiente, fazendo anotações, pedindo esclarecimentos. Quando Adriano terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento, claramente pesando os riscos do que estava prestes a propor. Helena tinha um contato na Promotoria Federal, alguém que estava frustrado com o encerramento abrupto da investigação após a morte de Adriano. Se pudessem provar que ele estava vivo e que havia uma conspiração para silenciá-lo, poderiam reabrir o caso. Mas precisariam de mais do que apenas o testemunho de Adriano. Precisariam de evidências concretas. Adriano se lembrou então de algo crucial. Em seu escritório, havia um cofre escondido que apenas ele conhecia. Dentro, ele havia guardado cópias de todos os documentos incriminadores, gravações de conversas, provas que havia coletado ao longo dos meses quando começou a suspeitar que algo estava errado em sua empresa. Se pudessem recuperar esses documentos... Mas seu escritório ficava no último andar de um arranha-céu no centro financeiro, um prédio que certamente estaria sendo vigiado. Entrar lá seria quase impossível, especialmente para um homem oficialmente morto. Helena sugeriu que esperassem, que tentassem encontrar outra maneira, mas Adriano estava cansado de fugir. Cada dia que passava, Hartley e seus cúmplices consolidavam mais seu controle, destruíam mais evidências, prejudicavam mais pessoas. Foi Maia quem teve a ideia. O funeral de Adriano seria no dia seguinte. Todos os executivos da empresa estariam lá, incluindo a segurança. O prédio estaria com equipe mínima. Se pudessem entrar de alguma forma durante o funeral, era arriscado ao ponto da loucura, mas tinha uma chance de funcionar. Helena concordou em ajudar,
usando seus contatos para descobrir detalhes sobre a segurança do prédio e a programação do funeral. Enquanto isso, Adriano e Maia se preparavam psicologicamente para o que poderia ser sua última jogada. Na noite antes do funeral, eles ficaram em um apartamento seguro que Helena havia arranjado. Adriano estava quieto, contemplativo, olhando pela janela para as luzes da cidade que um dia havia dominado do alto de seu escritório. Maia se aproximou, ficando ao seu lado em silêncio solidário. Ele começou a falar baixinho sobre arrependimentos, sobre todas as vezes que escolheu o negócio em vez das pessoas, o lucro em vez da compaixão, sobre como havia levado uma vida inteira para aprender que o verdadeiro valor não estava em ações ou contratos, mas em conexões humanas genuínas. Sobre como, ironicamente, havia precisado perder tudo para finalmente encontrar algo real. Maia o fez se virar para encará-la. Ela disse que o homem que ela havia conhecido na praia, vulnerável e perdido, era mais real do que o magnata que ele havia sido. Que a coragem que ele estava mostrando agora, arriscando tudo pela verdade e justiça, valia mais do que todos os negócios que havia feito em sua vida anterior. Eles se beijaram então, um beijo diferente de qualquer coisa que Adriano havia experimentado em sua vida de conquistas vazias. Era um beijo de igualdade. De dois sobreviventes que haviam se encontrado na tempestade e escolhido enfrentá-la juntos. Não havia promessas de para sempre. Como poderia haver, quando o amanhã era tão incerto? Mas havia presença total, no momento, uma entrega completa ao agora. A manhã do funeral chegou cinzenta e chuvosa, como se até o clima conspirasse para a farsa do luto. Helena havia conseguido uniformes de manutenção e crachás falsos, que passariam por uma inspeção superficial. O plano era simples em sua audácia. Enquanto todos estavam no funeral, Adriano e Maia entrariam no prédio como equipe de limpeza, subiriam até o escritório executivo, recuperariam os documentos e sairiam antes que alguém notasse. A primeira parte funcionou perfeitamente. O segurança na entrada mal olhou para eles, ocupado assistindo à transmissão ao vivo do funeral em seu celular. O elevador de serviço os levou sem incidentes até o andar executivo. Os corredores estavam desertos, as luzes diminuídas. Um silêncio quase reverencial pairando no ar. O escritório de Adriano estava exatamente como ele se lembrava, exceto pela fina camada de poeira que já começava a se acumular. Era estranho e desconcertante estar ali, como um fantasma visitando sua vida passada. Ele foi direto para a estante de livros, movendo uma edição específica que revelava o painel do cofre escondido. Suas mãos tremiam enquanto digitava a combinação, a data em que seu pai havia morrido, deixando-lhe um pequeno negócio, que ele havia transformado em um império. O cofre abriu com um clique suave e lá estavam pastas de documentos, pendrives, até mesmo um disco rígido externo com backups de tudo. Eles estavam colocando tudo em uma mochila quando ouviram o elevador. Maia correu para a porta espiando pelo corredor. 2 seguranças se aproximavam, fazendo o que parecia ser uma ronda de rotina. Não havia para onde fugir. O escritório tinha apenas uma entrada. Adriano puxou Maia para trás da mesa, ambos se agachando enquanto os passos se aproximavam. A porta do escritório se abriu e uma lanterna varreu o ambiente. Os segundos se esticaram como horas enquanto eles prendiam a respiração. O menor som poderia denunciá-los. Foi então que o celular de um dos seguranças tocou. Ele atendeu e eles puderam ouvir uma voz agitada do outro lado. Algo sobre um problema no funeral, todos os seguranças sendo chamados de volta imediatamente. Os 2 homens saíram correndo, deixando a porta aberta atrás deles. Adriano e Maia esperaram, alguns minutos tensos antes de se moverem. Quando finalmente saíram do escritório, o andar estava novamente deserto. Eles se dirigiram ao elevador de serviço, a mochila com as evidências pesando nas costas de Adriano,
como se carregasse o mundo. Estavam quase na saída quando tudo deu errado. Thomas Hartley estava na recepção, tendo aparentemente saído do funeral mais cedo. Seus olhos se arregalaram em choque ao ver Adriano, um momento de pura descrença antes de se transformar em algo mais calculista e perigoso. Por um momento, ninguém se moveu. Então Hartley abriu a boca, presumivelmente para chamar segurança, mas Maya foi mais rápida. Ela jogou o carrinho de limpeza em sua direção, fazendo-o cambalear para trás. Adriano agarrou a mão dela e eles correram, deixando para trás um Hartley furioso gritando por ajuda. A perseguição que se seguiu foi caótica. Seguranças convergiam de todas as direções, enquanto Adriano e Maya corriam pelos corredores, desciam escadas, pulavam obstáculos. Em um momento de inspiração desesperada, Adriano acionou o alarme de incêndio, causando pânico instantâneo, enquanto o prédio começava a ser evacuado. Na confusão da evacuação, eles conseguiram se misturar à multidão de funcionários assustados saindo do prédio. Mas Adriano viu Hartley do outro lado da rua, falando freneticamente ao telefone, sem dúvida, convocando recursos para caçá-los. Helena os esperava em um carro a 2 quarteirões de distância. Eles pularam dentro e ela arrancou imediatamente, costurando pelo trânsito com a habilidade de alguém acostumado a fugir de situações perigosas. Atrás deles, sirenes começaram a soar, mas Helena conhecia a cidade como a palma de sua mão. Ela os levou por becos e atalhos, sempre um passo à frente da perseguição. Chegaram ao escritório do promotor federal em tempo recorde. Helena havia ligado para seu contato durante a fuga, e ele os esperava com uma equipe de agentes federais. Ver Adriano vivo causou uma comoção, mas as evidências que ele trazia causaram ainda mais. As próximas horas foram um borrão de depoimentos, documentos sendo analisados, ligações sendo feitas para instâncias superiores. As evidências eram devastadoras, não apenas provavam a tentativa de assassinato de Adriano, mas também revelavam uma rede de corrupção que ia muito além de sua empresa, envolvendo oficiais do governo, militares e corporações multinacionais. Enquanto Adriano prestava seu depoimento formal, Maya esperava do lado de fora, exausta mas aliviada. Eles haviam conseguido. Contra todas as probabilidades, haviam exposto a verdade. Helena se sentou ao seu lado, pegando sua mão em um gesto de solidariedade familiar. Foi quase meia-noite quando Adriano finalmente emergiu da sala de interrogatório. Ele parecia exausto, mas de alguma forma mais leve, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Os agentes federais garantiram que ele estaria sob proteção até o julgamento, que Hartley e seus cúmplices já estavam sendo presos. Do lado de fora do prédio federal, sob as estrelas da cidade, Adriano e Maya finalmente tiveram um momento de privacidade. Ele segurou as mãos dela, olhando nos olhos que haviam sido sua salvação quando ele estava mais perdido. Ele disse que tudo havia acabado, que ele estava livre. Livre não apenas da conspiração, mas livre da vida que havia construído como uma prisão dourada ao seu redor. Sua empresa seria desmantelada, seus bens provavelmente congelados durante a investigação. Ele não tinha nada além das roupas do corpo e uma segunda chance na vida. Maya sorriu. Aquele sorriso que ele havia aprendido a amar durante sua jornada juntos. Ela disse que ele estava enganado. Ele tinha muito mais do que isso. Tinha a verdade, tinha sua integridade recuperada, e se ele quisesse, tinha ela. A declaração ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidade e promessa. Adriano a puxou para seus braços, beijando-a com toda a gratidão, todo o amor que havia descoberto ser capaz de sentir. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. 6 meses depois, o julgamento havia terminado com condenações em toda a linha. A história havia sido primeira página em todos os jornais do mundo. O magnata que voltou dos mortos para expor uma conspiração internacional.
Ofereceram a Adriano oportunidades de reconstruir, de voltar ao mundo corporativo, mas ele recusou todas. Em vez disso, ele estava em uma pequena escola no vilarejo de Puerto Esperanza, ensinando inglês para crianças locais. O dinheiro que havia conseguido recuperar de suas contas pessoais, ele havia usado para construir a escola e um pequeno centro comunitário. Maia administrava uma cooperativa de artesanato ao lado, ajudando mulheres locais a vender seus produtos para um mercado mais amplo. À noite, eles caminhavam pela mesma praia onde Adriano havia acordado sem memória. Mas agora as caminhadas eram pacíficas, contemplativas. Ele frequentemente pensava em como havia precisado perder tudo: sua memória, sua identidade, sua vida antiga, para finalmente se encontrar. Dom Roberto os visitava frequentemente, trazendo livros para a pequena biblioteca que haviam começado. Carmen, a enfermeira que inicialmente havia se recusado a ajudar, agora trabalhava no novo posto de saúde que Adriano havia financiado, envergonhada, mas grata por sua segunda chance de fazer a diferença. Em uma dessas noites, enquanto o sol se punha sobre o oceano em uma explosão de cores impossíveis, Adriano se ajoelhou na areia. Não tinha um anel caro. Havia vendido o Rolex há muito tempo para ajudar a financiar a cooperativa de Maia. Mas tinha algo melhor. Uma promessa simples, honesta, de compartilhar qualquer vida que tivessem pela frente, rica ou pobre, simples ou complicada. Maia disse sim, antes mesmo dele terminar de perguntar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Os pescadores que os haviam olhado com suspeita naquele primeiro dia, agora aplaudiam da doca, tendo aceitado Adriano como um dos seus, não apesar de sua queda, mas por causa de como ele havia se levantado. O casamento foi simples, na praia, com todo o vilarejo presente. Helena veio da capital, trazendo a história de como a investigação havia se expandido, levando a reformas significativas nas leis de aviação e contratos militares. O legado de Adriano, ela disse, não seria os aviões que sua empresa havia construído, mas as vidas salvas pelas mudanças que sua coragem havia provocado. Thomas Hartley foi condenado à prisão perpétua. Marcos conseguiu um acordo de delação e estava cumprindo 20 anos. Os outros conspiradores caíram como dominós, cada um tentando negociar delatando os outros. O império que haviam tentado roubar se desfez, mas das cinzas, regulamentações mais justas e éticas emergiram. Durante a recepção do casamento, uma banda local tocava, e Adriano dançava com Maia sob as estrelas. Ela usava um vestido simples, que havia feito ela mesma. Ele usava uma camisa de linho que haviam comprado no mercado local. Para qualquer observador, pareciam apenas outro casal local celebrando seu amor. Mas para eles, cada momento era um milagre. Cada risada compartilhada, cada toque, cada olhar, era uma afirmação de vida, de escolha, de renascimento. Adriano sussurrou no ouvido de Maia que não precisava mais de aviões para voar. Com ela, havia descoberto que o verdadeiro voo acontecia quando se tinha os pés firmemente plantados no chão, ao lado de alguém que amava. Os meses se transformaram em anos. A escola cresceu. O centro comunitário se tornou um hub de atividade e esperança. Adriano descobriu que tinha um talento natural para ensinar, sua paciência e dedicação transformando até os alunos mais difíceis. Maia expandiu a cooperativa para incluir produtos de vários vilarejos vizinhos, criando uma rede de apoio mútuo que elevou toda a região. Eles tiveram filhos, 2 meninos e uma menina, que cresceram bilíngues e bicultural, tão confortáveis. Nos corredores do poder, nas raras ocasiões em que Adriano era chamado para testemunhar em casos relacionados, quanto nas ruas de terra de Puerto Esperanza. As crianças conheciam a história de seu pai, não como um conto de advertência, mas como uma história de redenção, e a importância de escolher o que é certo sobre o que é fácil.
Em uma tarde particularmente bonita, 10 anos depois daquele dia fatídico na praia, Adriano estava sentado em sua varanda, observando seus filhos brincarem no jardim. Maia estava ao seu lado, trabalhando em um novo design para a cooperativa. O sol estava se pondo, pintando o céu com as mesmas cores impossíveis de sempre. Um jovem repórter havia vindo entrevistá-lo, querendo saber como ele havia encontrado forças para desistir de tudo, para escolher uma vida simples quando poderia ter tido o mundo. Adriano havia pensado por um longo momento antes de responder. Ele disse que havia aprendido que o verdadeiro poder não estava em controlar o céu com frotas de aviões, mas em ajudar uma criança a aprender a ler. Que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias, mas nos sorrisos das pessoas que você ajudou. Que o verdadeiro sucesso não era medido em conquistas corporativas, mas em noites tranquilas com a família, sabendo que você fez a diferença, por menor que fosse. O repórter havia partido, claramente esperando algo mais dramático, mais sensacional. Mas para Adriano, o drama havia terminado há muito tempo. O que restava era a vida, real, autêntica, significativa. Uma vida que ele quase havia perdido perseguindo sombras de grandeza, mas que havia encontrado nos lugares mais inesperados. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Adriano e Maia caminharam até a praia. Era uma tradição deles, uma forma de lembrar e agradecer. Eles se sentaram na areia, observando as ondas, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas profundamente conectados em seu silêncio compartilhado. Maia quebrou o silêncio primeiro, dizendo que às vezes ainda não acreditava em como suas vidas haviam mudado, em como um ato de compaixão com um estranho havia levado a tudo isso. Adriano a puxou para perto, beijando o topo de sua cabeça. Ele disse que acreditava em destino agora, não o tipo predeterminado e imutável, mas o tipo que você cria através de suas escolhas. Cada escolha que fizeram, desde aquele primeiro momento quando ela decidiu ajudá-lo, havia construído este destino. E cada escolha que faziam agora continuava a construí-lo. Eles ficaram na praia até tarde, fazendo amor sob as estrelas com a urgência de quem sabe que cada momento é precioso, que a vida pode mudar em um instante, mas também com a confiança de quem já enfrentou o pior e emergiu não apenas sobrevivente, mas transformado. Nos anos que se seguiram, a história de Adriano e Maia se tornou uma espécie de lenda local, contada com variações cada vez mais fantásticas. Mas a verdade, como sempre, era mais poderosa que a ficção. Era a história de um homem que havia perdido tudo e encontrado a si mesmo, de uma mulher cuja compaixão havia mudado não apenas uma vida, mas muitas, de um amor que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. Adriano ocasionalmente recebia cartas de ex-colegas, alguns pedindo conselhos, outros simplesmente expressando admiração ou arrependimento. Ele respondia a todos, sempre com a mesma mensagem central: nunca é tarde demais para mudar, para escolher diferente, para encontrar o que realmente importa. Um dia, Marcos escreveu da prisão. Uma carta longa, torturada, cheia de desculpas e pedidos de perdão. Adriano levou semanas para decidir como responder. Finalmente, com Maia ao seu lado, ele escreveu de volta, não absolvendo Marcos completamente. Algumas ações têm consequências que não podem ser apagadas, mas oferecendo algo talvez mais valioso, a esperança de que Marcos também pudesse encontrar redenção, mesmo atrás das grades. Resposta de Marcos chegou meses depois, agradecendo Adriano e informando que havia começado a dar aulas de alfabetização para outros prisioneiros, tentando, em suas próprias palavras, construir algo em vez de destruir. Era um pequeno passo, mas era um começo. Helena os visitava anualmente, sempre trazendo notícias do mundo exterior, das mudanças que a exposição da conspiração havia causado.
Leis mais rígidas, supervisão mais rigorosa, uma nova geração de empresários mais éticos inspirados pela história de Adriano. Ela brincava que ele havia feito mais pelo mundo dos negócios ao sair dele do que jamais havia feito enquanto estava dentro. O centro comunitário se tornou um modelo replicado em outros vilarejos costeiros. Delegações vinham estudar como eles haviam criado desenvolvimento sustentável sem destruir a cultura local. Adriano sempre recebia esses visitantes com humildade, creditando o sucesso à comunidade, não a si mesmo. Mas à noite, quando voltava para casa e via Maia ajudando os filhos com a lição de casa, quando ouvia as risadas ecoando pelas paredes simples de sua casa, quando sentia o peso satisfatório do cansaço honesto de um dia de trabalho significativo, ele sabia a verdade. Ele havia sido bem-sucedido da única maneira que realmente importava. Em seu 50º aniversário, o vilarejo inteiro organizou uma surpresa. A praça principal foi decorada. Mesas postas, música ao vivo preparada. Quando Adriano chegou, esperando um jantar tranquilo com a família, encontrou centenas de pessoas, estudantes que havia ensinado, agora adultos, mulheres da cooperativa cujas vidas haviam mudado, pescadores que o haviam aceitado como um dos seus. Os discursos foram muitos e emocionados, mas o que mais tocou Adriano foi quando um de seus primeiros alunos, agora médico trabalhando na capital, se levantou e disse simplesmente: Senhor Adriano nos ensinou inglês, mas mais importante, nos ensinou que nossos sonhos não tinham limites, apenas aqueles que nós mesmos colocávamos. Maia fez o último discurso, sua voz embargada de emoção. Ela falou sobre o homem quebrado que havia encontrado na praia, sobre a jornada que haviam feito juntos, sobre o homem que ele havia se tornado. Não apesar de ter perdido tudo, mas por causa disso. Ela terminou dizendo que ele poderia ter sido dono de uma frota de aviões, mas havia escolhido algo melhor. Ser dono de seu próprio destino e compartilhá-lo com aqueles que amava. A festa continuou até o amanhecer, com Adriano dançando com Maia, com seus filhos, com vizinhos que haviam se tornado família. Em um momento de quietude, ele se afastou para a beira da praia, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o mar. Ele pensou em sua vida anterior, no homem que havia sido. Não com arrependimento ou nostalgia, mas com uma espécie de compaixão. Distante, como se pensasse em um irmão perdido há muito tempo. Aquele Adriano havia morrido naquele avião, no oceano escuro. Este Adriano havia nascido em uma praia, nos braços da compaixão de uma estranha. Maia se juntou a ele, entrelaçando seus dedos com os dele. Eles não precisavam de palavras. Depois de todos esses anos, podiam comunicar volumes com um simples toque. Juntos, observaram o sol nascer, pintando o mundo de novo com possibilidades. O legado de Adriano não seria medido em patentes ou lucros, mas nas vidas tocadas, nas oportunidades criadas, no amor compartilhado. Ele havia aprendido a lição mais difícil e mais valiosa de todas, que às vezes você precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. E assim, o homem que um dia comandou os céus encontrou sua verdadeira altitude ao nível do mar. Seus pés firmemente plantados na areia, sua mão na mão da mulher que o havia salvado não apenas da morte, mas de uma vida que não valia a pena viver. Ele não precisava mais de aviões para voar. Com Maia, com sua família, com sua comunidade, ele havia encontrado asas de um tipo diferente, aquelas que o elevavam, não acima dos outros, mas junto com eles. A história de Adriano Valença, o magnata que morreu e renasceu como simplesmente Adriano, o professor, o marido, o pai, o amigo, tornou-se mais do que uma história de sobrevivência ou mesmo de redenção. Tornou-se uma história sobre a coragem de escolher o amor sobre o medo, a comunidade sobre o isolamento, o significado sobre o dinheiro. E em algum lugar,
em um vilarejo costeiro onde o sol se põe em cores impossíveis sobre o mar. Essa história continua sendo vivida um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um ato de amor de cada vez. E essa é a história de como um homem perdeu tudo para ganhar o mundo. Não o mundo de poder e dinheiro que havia conhecido, mas o mundo real, de conexões humanas, de propósito verdadeiro, de amor incondicional. Se esta história tocou você, se fez você pensar sobre suas próprias escolhas e prioridades, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários o que mais impactou você nesta jornada de transformação. E se inscreva no canal para mais histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. Porque, às vezes, as melhores histórias são aquelas que nos mostram que nunca é tarde demais para mudar, para recomeçar, para encontrar nosso verdadeiro caminho. Até a próxima história. E lembre-se, suas escolhas de hoje estão construindo seu destino de amanhã. Escolha com sabedoria, escolha com coragem, escolha com amor.